Bom dia, turma. Tudo bom? A professora está gravando mais uma videoaula dessa semana. Então, o período de realização vai ser da semana do dia 20 à semana do dia 24. A entrega da atividade segunda-feira da semana que vem. O objetivo dessa aula: analisar, compreender e interpretar gráficos, compreender, analisar e reconhecer o diferente tipo de gráficos, identificar o diferente tipo de gráficos, ler e interpretar dados apresentados em gráficos e linhas e compreender algumas medidas de tendência central. As habilidades estão descritas aqui, tá? E os objetos de conhecimento. Essas atividades, elas são a partir da situação de aprendizagem 4 e 5, da página 75 até 80. Parece muitos, mas não são muitos, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, a professora colocou um texto aqui do que são os gráficos. Vocês vão estudar o que são os gráficos. Eu recomendo que vocês copiem esse aqui no caderno de vocês. São os tipos de gráficos para que vocês possam resolver as atividades, tá? Para ficar mais fácil para vocês poderem assimilarem o que são os gráficos, aonde que eles estão utilizados, porque os registros de gráficos estão presentes em nosso dia a dia, em diferentes contextos. Nós podemos ver eles em jornais, em revista, artigo. E uma das funções do gráfico é facilitar a compreensão de fenômenos estudados em diferentes ramos da ciência. Tá? Vocês vão ler, analisar um por um para poder realizar as atividades propostas, certo? Aqui, ó, leia com atenção, copie no seu caderno os conceitos de cada medida de cada atividade, tá? Aqui, ó, primeira página 75 até 78 são atividades do gráfico, certo? 77. Então, olha lá. Seção de aprendizagem 1. Aqui você vai ler qual é a importância dos gráficos. E esse exercício aqui, 1.1, o que você vai fazer? Você vai analisar, após estudar, você vai analisar tanto a tabela, olha aqui, você tem uma tabela e você tem um gráfico, você vai analisar e responder, certo? Qual é a melhor representação para analisar o gráfico? E aqui nós temos, aqui é uma tabela de umas turmas de uma escola, do rendimento do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. E nós temos a representação gráfica do rendimento anual. Esses dados aqui, eles estão no gráfico. Tá? Aí você vai responder 1.2. Qual das duas formas de representação dos gráficos te chamou mais atenção? O que você vai colocar? Foi a tabela ou foi o gráfico? Aí o 1.2, a partir dos dados apresentados, responda as questões abaixo. Você vai responder a letra A, a letra B e a letra C. Só em analisar, você não vai ter que fazer conta nenhuma, só analisar e responder essas questões. A atividade 2, você não precisa fazer essa atividade 2. Essa atividade 2, a professora substituiu pelo texto. Esse daqui, o que são gráficos. Essa será a atividade 2, tá? A atividade 3 são os diferentes tipos de gráfico. Nessa atividade 3, você vai analisar. Isso aqui são os tipos de gráfico de barras, que também está descrito lá no texto, certo? E você vai só analisar e responder o que a atividade pede sobre os gráficos de barras e gráfico de coluna. Esse é gráfico de barra, de colunas, ó. E esse aqui é o gráfico de barras, tá? Com base na análise, o que você escreveria a respeito do resultado da pesquisa? Qual gráfico você escolheria para divulgar essa pesquisa? Você só vai responder qual o gráfico que você acha que melhor representa, certo? E se é o gráfico de barra ou o gráfico de coluna. Esse é o gráfico de barras e esse é o gráfico de coluna. Atividade 4. Atividade 4, também nessa atividade você vai analisar cada gráfico de pizza ou gráfico de setores.
também chamado gráfico de pizza. Você vai analisar cada um deles, tá? E você vai escrever uma situação, um problema envolvendo os 4 gráficos. Observe que você tem 4 salas, 4 nonos anos. E cada sala tem um rendimento escolar. Como você poderia relatar, como você relataria uma situação dessa escola? Certo? Então você vai descrever, somente analisar e descrever como é o rendimento de cada turma, tá? E a atividade 5 também é trabalhando sobre gráficos. Na atividade 5, após estudar lá o texto sobre gráfico, na atividade 5, você tem aqui o gráfico de linha. O que é gráfico de linha? Então, um gráfico de segmentos, tá? Então, você vai analisar, ler, estudar direitinho, você vai analisar o gráfico do 5.1. Olha aqui, Esse gráfico aqui, ele é o resultado das análises das turmas do nono ano W, do nono ano X, do nono ano Y e do nono ano Z. Olha aqui, tá? Aquele gráfico de pizza, ele passou para um gráfico de linhas, tá? O que você está analisando? Analisem aqui, O que você vai analisar nesse gráfico de linha? Você vai responder 5.1. Só responder, tá? E no 5.2, olha o que você tem aqui no 5.2, No 5.2, você vai montar um gráfico semelhante a esse, tá? Onde você tem a empresa 1, a empresa 2, a empresa 3. Aqui você vai colocar ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. E os valores são a resposta. Os valores você vai colocar no eixo Y. Você não pode esquecer que um gráfico ele tem 2 eixos. Ele tem o eixo X, que é o eixo horizontal, e você tem o eixo Y, que é o eixo vertical. Isso você já conhece, os eixos que tem. Aí você vai montar um gráfico semelhante a esse daqui. E você vai colocar o ano 1, a empresa 1. Tá? Você tem a empresa 1, que tem o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. A empresa 2, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. A empresa 3, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. As empresas, as linhas, vocês observam aqui que nessa linha aqui, cada sala ela tem uma linha de cor diferente. Isso você pode representar, você analisando, olha só, a linha verde. A linha verde, quem que é a linha verde? A linha verde é o nono Y. Olha aqui, tinha 10% e ele chegou a média de 30% de aprovação, tá? Que é o nono ano Y. Olha aqui, tá vendo? 10% de aprovação e esse daqui, nunca foram reprovados. 10%, ou seja, acho que 30% de aprovação, tá vendo? 30% de aprovação. Olha a linha, olha aqui, o nono Y. Olha aqui, o nono Z. O nono Z é o roxo, Ele chegou no pico de 90% de aprovação e depois ele caiu, chegando também, quase acima dos 60%. O nono Z. Aqui, tá? Nono Z. Então, 90%. Então, isso aqui você vai analisar, que o gráfico de linha, você analisa o crescimento e decrescimento de um segmento, tá? E a situação de aprendizagem 5, você vai trabalhar, nós vamos estudar sobre a medida de tendência central. Na atividade 5, a professora também colocou aqui, atividade 5. Tá. Antes da gente ir para lá, na atividade, o gráfico do exercício 5.1 da atividade 78. Olha, a professora fez, tá? Eu montei, eu peguei aqui para você poder analisar. Tá vendo, 5.2, empresa 1, empresa 2, empresa 3. Aqui no arquivo, 5.2. Esse é o 5.2.
Gráfico do exercício 5.2 da página 78. Ó, a professora montou o gráfico aqui para você poder analisar e você vai ver como é que é feito o gráfico. Então, esse gráfico você vai fazer no seu caderno, certo? Esse é o gráfico do exercício 5.2 da página 78, ó, 5.2 da página 78, tá? E por último, estatística. Então, estatística, ó, medida de tendência central. Esse aqui são conceitos. Existem várias formas de caracterizar o conjunto de dados. A forma mais simples, estatisticamente falando, são as medidas de tendência central, que é a moda, a média e a mediana. Aqui o que é moda? É o valor que a frequência dos seus dados é maior, ó. Então, para encontrar a moda desse conjunto, fazemos uma tabela de frequência. Isso é uma tabela de frequência, tá? Certo? Isso é uma tabela de frequência. Moda, dessa forma, sabemos que a moda desse conjunto seria o 5, porque o 5 é o mais frequente. O que é moda? Moda é o valor que mais se repete. Olha só. Quantos número 2 nós temos? Nós temos 1, número 2. Quantos número 5? 2, número 5. 1, número 7. 1, número 8. 1, número 9. 1, número 10. Então, moda é aquele valor que mais se repete, tá? Numa frequência. Média. O que é média? Média é o resultado da soma dos valores divididos pela quantidade de entrada do nosso conjunto de dados. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Eu tenho o número 2, número 5, número 7, número 5, número 8, número 10 e número 9. Isso aqui é um rol. Isso aqui é um rol. O que é rol? Rol é você fazer isso, ó. 2, 5. Ó, eu vou colocar tudo eu vou colocar tudo em ordem crescente. Qual o menor número? É 2. Depois, qual o outro menor número? 5. Então, eu vou fazer do jeito que tá aqui. 5, 7, 5, 8, 10 e 9, certo? Isso é rol. Só que você observa que esse rol aqui, ele não está na sequência, ele não está para ser um rol, ele é feito a partir do menor para o maior, tá? Então, aqui, ó. Então, o que eu fiz? O que é média? Média é a soma desses valores, dividido pelo total de valores. Então, eu vou fazer o 2 com mais 5, com mais 7, com mais 5, com mais 8, com mais 10, com mais 9. Somando tudo isso dá 46. Mas quantos números eu tenho aqui? Eu tenho 7 números, dividido por 7. Isso é média, é a soma dos valores dividido pelo total de valores. Mediana, o que é mediana? Mediana é o valor que divide o nosso conjunto de dados em duas metades. Para encontrar a mediana, precisamos ordenar primeiro nossos dados. Olha só, isso aqui é um conjunto de dados, ele está num rol de segmentos aqui, tá? No conjunto, ele está como se fosse ele está dentro de um conjunto. Está do menor para o maior, você tá vendo? 2, 5, 5, 7, 8, 9 e 10. Aqui, ó, tá vendo? São esses valores aqui, eu coloquei eles em ordem decrescente, começando do menor para o maior e repetindo os itens que eu tenho aqui, tá? Isso é você colocar todos os valores, inclusive os itens repetidos, certo? Então, se a gente fosse encontrar a moda desse aqui, a moda não é o valor que mais se repete? Então, o valor é o 5, ó, pelo que repete. Agora, mediana tem dois critérios. Você vai analisar se a quantidade, se o total é ímpar ou se o total é par. Se o total for ímpar, olha só, de 2 até o número 10, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, a ímpar é aquele que está no meio, é aquele que divide, ó. 3 para cá, 3 para cá. Quem que sobrou? O número 7. Isso quando é ímpar. Agora, quando é par, olha, 2, 5, 5, 7, 8 e 9. Eu tirei o número 10 para mostrar aqui que esse valor que aqui eu tenho quantidade de dados par. Eu pego os dois valores centrais
Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Ó, 1, 2, o 3 e o 4, ó, eu somo esses valores. 5 com mais 7, quantos valores eu tenho? 2, e eu acho a média deles. 5 mais 7 dividido por 2 igual a 6,5. Essa é a mediana, tá? Então, quando você for calcular a mediana, você tem que colocar tudo no rol e analisar se o conjunto de dados é par ou se é ímpar. Se for ímpar, é o número que divide, que está no meio de tudo, para ficar metade de um lado e metade do outro. E se for par, os dois valores centrais, a soma dele é dividido por 2. E aí vocês vão resolver, tá? Ó. Esse daqui, o exercício 1.1, você vai fazer o seguinte, você vai calcular a média desses dados aqui. Mas antes de você calcular a média, você vai ter que analisar o seguinte, que a população brasileira, ela tem a vida média dela para homens e para mulheres. Para mulheres é 80 anos e para homens é 73 anos, essa é a população brasileira. Aqui ele pegou os dados de uma família. Então, o que você vai ter que fazer? Aqui, você tem a família do lado da mãe e do lado do pai, do lado materno e o paterno. Do lado materno, você tem o avô, os homens. Esse daqui são dos... Opa, desculpa. Esse daqui, ó, 83 e 89 são dos homens, certo? E tem a parte das avós, ó, as mulheres daqui, ó, da bisavó. Vai pegar 83 mais 89, o que é calcular a média? Você vai somar 83 mais 89 dividido por 2, a parte do homem. A parte da mulher, do lado materno. 89 mais 99, dividir por 2 e adotar. Do lado paterno, presta atenção, você vai fazer a mesma coisa. Soma 66 mais 66. Dividido por 2 só vai dar 66. E o outro, 64 com mais 89. Dividido por 2 vai dar o valor, certo? Essa é a média, você vai analisar. Depois que você fizer a média de cada um, soma 83 mais 89 dividido por 2. Coloca o resultado. 89 mais 99 dividido por 2, coloca o resultado. 66 mais 66 dividido por 2, coloca o resultado. 64 mais 89 divide por 2 e coloca o resultado. Aí o que você vai fazer? Você vai analisar se esses dados, se as médias, elas ficaram abaixo ou acima da média nacional, da média brasileira. 80 para a mulher e 73 para os homens, tá? O exercício 1.2 você não precisa fazer, esse não precisa fazer, tá? Agora o 1.3 você vai calcular a mediana, tá? Certo? Só que para você calcular a mediana, você vai colocar esses valores aqui no rol, ó, certo? Vai colocar no rol. Então, como você vai colocar no rol? Você vai colocar de ordem do menor para o maior, ó, certo? Quem é o menor número aqui? 64. Depois você vai escrever 64, depois 66, 66, depois 83, depois 89, 89, 89 e por último 99. Para você ver qual que é a moda. Você sabe muito bem que moda é aquele valor que mais repete. Qual é o único valor aqui que está repetindo? 66, então essa é a moda. Agora a mediana, você vai calcular a mediana dele. A mediana, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, temos 8 dados, certo? Então a mediana você vai colocar no rol, como foi feito lá no exercício 5.2 que a professora 1.5.2 não foi que a professora colocou e atrás, isso, tá, aqui ó, que a professora colocou
Não, esse aqui esse aqui é os dados. Não. Tá, como isso aqui, ó. Você vai colocar isso daqui para você calcular a mediana. Você vai colocar todos os valores de ordem decrescente, tá bom? Do mesmo modo que tá esse exemplo aqui, para você poder calcular, tá? Para fazer o cálculo da mediana, certo? Aí você vai analisar. Ó, você vai pegar os dois valores centrais da mediana, dividido por 2, você vai saber qual que é a mediana desse valor aqui, certo? Aqui, o exercício 1.3, mediana é a medida central do valor aqui. Olha, nesse daqui, você tem uma tabela 8 com a venda de conjunto de lojas em um determinado dia. Nesse exercício 1.3, a professora também no arquivo, eu já coloquei, ó. O exercício 1.3 da página 79, a professora já colocou todos os valores numa sequência, o qual chamamos de rol, tá? Ó. Porque o que nós temos aqui, ó? Uma empresa, ela tem 10 conjuntos de 12 polegadas, 8 conjuntos de 13 polegadas de roda, 7 conjuntos de 14, nenhum de 15 polegadas, 3 de 16, 4 de 17, 3 de 24 e uma de 32. O que a professora fez? Eu já coloquei no rol aqui, ó. Já coloquei tudinho aqui para vocês, tá? Coloquei tudinho aqui. Aí o que você vai calcular? Você vai fazer o quê? Você vai calcular a média desses valores, a média, a moda e a mediana. Você sabe muito bem que a média é a soma de tudo isso. É 12 mais 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 13 mais 13 mais 13 mais 14 mais 14 mais 16 mais 17 mais 24, assim por diante, até chegar no 32. E dividir pelo total de itens que tem aqui. Quantos itens tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai somar tudo e dividir pelo total. Você vai encontrar a média. O que é moda? Moda é o valor que mais se repete. Qual é o único valor que mais se repete aqui? É o 12, é o 13, é o 14, é o 16, é o 17, 24 ou 32. E a mediana, se for par, você vai pegar os valores centrais e dividir por 2. Se for ímpar, é somente o único valor central. Tá? E aqui na atividade 2, da página 80, você vai analisar essa tabela, certo? E você vai só falar que tipo de gráfico ele poderia para poder representar esses dados. Um gráfico de barra, um gráfico de coluna, um gráfico de linhas, um gráfico de pixel. O que você acha? Você vai analisar e você vai falar por quê, certo? Qual tipo de gráfico. E você também vai encontrar a média, a mediana e a moda das notas dos estudantes, certo? Média você sabe fazer, que é a soma dos valores aqui das notas dividido pelo total de notas. A moda é a nota que mais se repete e a mediana, e você vê, se for ímpar, colocar no rol do menor, a menor nota para a maior, tá? E ver qual que é a mediana do 2.1. E atividade 2.2, aqui você tem a organização de gastos com cartão de crédito. Você vai calcular a média, a mediana, gasto do cartão. Primeiro com o cartão de crédito. Qual que é a média? A média do cartão de crédito é esse mais esse mais esse dividido por 3. A média do cartão de débito, esse mais esse mais esse dividido por 3. Você vai fazer uma análise desse resultado, certo? Gasto com o cartão. E a moda, tem algum valor que se repete aqui? Não. E qual que é a mediana? Também você vai colocar no rol e ver, se você vê que são par aqui, que dá 6, total de 6 itens, você vai colocar e calcular qual que é a mediana desse daqui, certo? Pronto. Por enquanto é só. Boa sorte.
A professora está aguardando as atividades anteriores, certo? Abraço.